Olá galera, se inscreva no nosso canal, não se esqueça, deixa um curtir nos vídeos, assiste todos os vídeos anteriores que tem muito conteúdo bacana aqui no canal, ok pessoal? E eu esqueci, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre o ácido fólico versus deficiência de SSPD. E vamos esclarecer algumas dúvidas em relação a isso. Primeiro que existe uma pequena confusão, muitas pessoas acabam confundindo e achando que o ácido fólico é restrito, porque na lista de substâncias existe o ácido para-aminobenzoico. Esse é um outro tipo de ácido, tá? É um outro tipo de vitamina, né? Ele é considerado a vitamina BX ou vitamina B10, esse sim ele é restrito. Agora, o ácido fólico é considerado vitamina B9 e é totalmente liberado. E ele tem uma função muito importante no organismo, né? O ácido fólico é muito bom para a saúde do indivíduo, até mesmo, ainda mais para um indivíduo que tem deficiência de SSPD. O que a gente vê que é muito comum também é que quando a criança ela é precocemente diagnosticada com a deficiência de SSPD, geralmente tem hematologista que acaba prescrevendo o uso contínuo do ácido fólico. E esse uso ele vai... Alguns optam por usar até um certo período, outros alegam que o uso tem que ser para sempre. E eu hoje vou esclarecer um pouquinho sobre isso. Primeiro que ácido fólico não combate a deficiência, ácido fólico não deixa a pessoa imune das hemólises, não. A única coisa é que o ácido fólico, ele ajuda muito, ele ajuda na reparação do DNA, tá? Ele ajuda também na divisão e no crescimento das células, né, na divisão e crescimento celular. E ele também ajuda também na questão da produção de novas proteínas. Ele ajuda meio que na regeneração das hemácias, digamos assim, na regeneração dos glóbulos vermelhos. E isso é bem importante, isso é bem bacana, principalmente para um indivíduo que sofre hemólises constantes. Então, assim, conversando com muitos hematologistas, né, eu peguei a opinião daquele hematologista que aconselha o uso contínuo, como também aquele hematologista que não aconselha, só se houver a necessidade. Primeiro a gente tem que entender a necessidade. Eu vou citar o meu exemplo. O meu filho, o Arthur, quando nasceu, ele não iniciou de cara o ácido fólico, mas a partir de uns 6, 7 meses ele acabou iniciando o ácido fólico, mas isso porque ele teve crise hemolítica antes. Então, a hemato que acompanhou ele no comecinho achou importante seguir fazendo o uso, porque ele tem essas outras funções, né? E como o Arthur havia hemolizado, então após a hemólise, meio que o ácido fólico ajuda nessa regeneração toda, né? Nesse processo, meio que acelerar esse processo, né, de recuperação das células. E então, assim, é importante nesses casos. Então, como o Arthur ele apresentava um quadro de hemólises constante, ele fez uso até um certo período, ele fez uso até que as hemólises meio que cessaram, digamos assim, né? Que ele parou, ele deu intervalos maiores, e a partir dos 2 anos e meio, mais ou menos, ele já parou de fazer uso e não teve mais necessidade. Até hoje ele não faz mais uso, né? Não que não vá voltar um dia, de repente um dia, algum médico que o acompanhe veja a necessidade e acabe voltando, e se assim ele aconselhar, assim eu farei. Mas é da seguinte forma: geralmente o hematologista ele vai aconselhar o uso do ácido fólico de uso contínuo, né, até uma certa idade ou até um certo período, se houver necessidade. Se a criança apresenta diversos quadros de hemólise, se é uma criança que hemoliza com facilidade, que tem hemólises constantes, então ele acaba tendo essa preocupação em dar um pequeno, digamos que um pequeno reforço, né, para o organismo, que vai fazer bem, não vai fazer mal nenhum, então ele acaba prescrevendo. Agora, geralmente o médico ele não vai indicar quando a criança não tem um quadro clínico da deficiência, né, quando a criança não apresenta hemólises constante ou hemólise aparente, então não tem indício de que ele precisa de uma regeneração mais rápida e tal, então muitas das vezes o médico acaba não passando, né? Então eu já vi muitos pais criticarem isso: mas o meu médico nunca passou, meu filho nunca tomou, como que eu faço? Eu vou correr, eu vou pedir pro médico passar e blá blá blá. Não, galera, não precisa induzir o médico a fazer a prescrição da vitamina em si, não precisa. O médico ele vai ver se existe necessidade. Se existir a real necessidade, ele vai suplementar. Se não existir, não vai suplementar e não faz diferença também, entende?